E aí galera, tudo bem com vocês? Muitas pessoas adoram a saga Cell, eu também gosto muito, porém, o aparecimento do Cell no anime não faz o menor sentido. Na obra de Dragon Ball, o Cell volta para o passado por meio de uma máquina do tempo, e isso buga toda a história que nós conhecemos. Mas para ser bem sincero com vocês, isso é só uma opinião, tá galera? Eu acredito que foi justamente essa viagem do Cell que mudou tudo e fez com que ele se tornasse o primeiro viajante do tempo, e não o Trunks. Eu vou explicar isso para vocês no vídeo de hoje. Portanto, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e vamos para mais essa análise. Primeiro, pessoal, vamos entender aqui o que é que aconteceu na história. Bom, o Cell apareceu para o Piccolo, e aí o Piccolo conseguiu fazer com que ele contasse toda a sua origem. E segundo o próprio Cell, ele tinha procurado os androides para poder se fundir e não os encontrou. Então ele deduziu, guarde bem essas palavras, ele deduziu que o Trunks havia destruído os androides e que voltaria para o passado para poder avisar. Aí o que aconteceu? O Trunks foi, ou melhor, o Cell foi, matou o Trunks, voltou 4 anos antes da época que o Trunks gostaria de ir, de modo que o Cell veio para a Terra pouco tempo antes da batalha entre Trunks e Frieza Metálico. Bom pessoal, vamos para alguns detalhes aqui que são bem valiosos para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Primeiro, o motivo pelo qual o Cell não encontrou os androides. Primeiro galera, o Cell nessa fala dele, ele não dá certezas, ele dá apenas deduções. Ele procurou pelos androides, como ele não encontrou, ele deduziu que o Trunks havia derrotado eles de alguma forma. Porém pessoal, o que ninguém se tocou é que os androides não possuíam Ki, de modo que o Cell jamais poderia encontrá-los por sua presença. E eu tenho certeza que o Cell não rodou o planeta inteiro, em cada buraco do planeta Terra, atrás dos androides. Então, já devemos levar em consideração que essa explicação foi apenas um achismo do Cell e não uma verdade já dita. No presente, o Cell só achou o Android 17 porque ele sentiu o Ki do Piccolo crescendo, 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 e aí ele deduziu, bom, se o Ki do Piccolo tá alto, é porque ele tá lutando com alguém. E quem é que ele deve estar lutando? Provavelmente com os androides. Então eu vou lá verificar o que está acontecendo. Foi por isso que o Cell conseguiu saber o paradeiro dos androides no presente. Já nessa linha alternativa, não tinha como o Cell saber porque ninguém estava lutando contra os androides. Afinal de contas, depois que o Trunks levou uma última coça dos androides, ele resolveu obedecer a Bulma e se resguardar até a máquina do tempo ficar pronta, ele poder voltar para o passado, levar o remédio do Goku e pedir ajuda. Então, nós não temos conclusões e certezas de que o Trunks destruiu esses androides nessa linha alternativa. Até porque não teria como o Cell sentir o Ki deles. Eu tenho certeza que o Cell não procurou eles por toda a face do planeta. E também o Cell apenas deduziu, ele não deu nenhuma certeza. Bom pessoal, uma outra coisa também que eu acho um pouco improvável é o Trunks ter conseguido derrotar os androides. Como nós bem sabemos, o Trunks não tinha poderes suficientes para poder derrotar os androides, de modo que se ele tivesse destruído os androides no passado, ele teria feito isso com o uso do controle remoto, muito provavelmente, controle esse que serviria para pará-los. Mas aí eu te pergunto, por que raios esse controle não foi achado junto com o Trunks dentro da máquina? Claro que teria a teoria do Trunks ter ido para o passado para poder simplesmente avisar aonde era o laboratório do Dr. Maqui, porém não seria muito mais fácil ele ter levado o controle? Bom pessoal, essa história não bate muito bem, o que me faz acreditar mais ainda de que o Trunks não ia para o passado a fim de avisar que ele tinha derrotado os androides. Ele ia para procurar o Goku e dar o remédio conforme foi a sua intenção no presente. Só que aí, antes dele poder voltar no tempo, o Cell foi lá e matou ele. Bom, um outro argumento, pessoal, é o Cell ter voltado 4 anos antes da ida do Trunks original.
Eu acredito que essa parte é a que mais buga a nossa cabeça. Afinal de contas, o Cell afirmou que viajou na máquina do tempo e quando o Trunks foi lá analisar os dados da máquina, o Trunks descobriu que o Cell foi parar numa época 4 anos antes, ali, mais ou menos ali próximo ao período da sua luta contra o Matt Freeza. Veio do ano de 788? Isso significa que é de um futuro mais distante que o meu. Está há 3 anos à frente, mas como? Quê? Vamos ver quando ela chegou nesta época. Aqui diz que faz 4 anos. Esta máquina chegou aqui 1 ano antes de mim. Bom, pessoal, nessa argumentação aqui do Trunks, tem uma coisa que me deixa meio encucado. Porque assim, galera, ó, raciocina comigo. Eu vou até falar bem devagarzinho para vocês tentarem raciocinar. No futuro do Trunks, a luta foi entre Goku e Matt Freeza, certo? Certo. Justamente porque não teve viagem no tempo, certo? Certo. Bom, se o Cell chegou 4 anos antes do Trunks e pouco tempo depois o Trunks chegou no passado, não seria essa chegada do Trunks uma repetição da história que deveria ter acontecido? Mas, por algum motivo, não aconteceu. Porque ela deve ter sido alterada? Como assim, Igor? Explica, eu não tô conseguindo te entender. Bom, cara, na linha temporal que nós estamos falando aqui, ou seja, no presente, o Trunks matou o Freeza. Não foi isso? O Trunks não matou o Freeza nessa linha temporal? Pois é. Então, se ele não tivesse matado o Freeza, quem teria aparecido lá? Seria o Goku. E assim, a luta entre Goku e Matt Freeza teria acontecido normalmente. Pois, né, ela já deveria acontecer na história normal. Você tá entendendo? Só que ela não aconteceu porque o Trunks chegou primeiro. Então, se o Trunks iria viajar para o passado, significa que essa viagem do Trunks deveria ter acontecido na história real. Porém, não aconteceu. Por quê? Porque o Cell foi lá e matou ele. Então, dessa forma, o Cell acabou viajando no lugar do Trunks, só que como ele apertou os botões ali muito rápido, né, porque ele estava se transformando no ovo, ele acabou voltando 4 anos antes e criou uma nova linha temporal, que é justamente essa linha aqui do presente. Então, no meu modo de pensar, concluindo com tudo isso, o primeiro a viajar no tempo foi o Cell. Ele viaja no tempo, mas como ele apertou os botões ali de maneira totalmente aleatória, a máquina acabou programando aí 4 anos antes do que o Trunks queria realmente ir. E um outro fato também, pessoal, é que o Trunks diz, quando encontra a máquina, que ele escreveu a palavra Hope, que significa esperança, e ele havia escrito isso antes de viajar no tempo. O que me leva a deduzir que o Trunks não tinha a intenção de avisar a derrota dos androides. Ele tinha a intenção de ir pedir ajuda ao Goku lá no passado. Hope, esperança. Isso mesmo. Eu escrevi essa palavra antes de viajar. Obviamente também está escrita na outra máquina do tempo. Foi por isso que ele colocou a palavra esperança antes de sair. Então ele não era a segunda viagem dele, e sim a primeira. Então, galera, em meu ponto de vista, o Cell foi o primeiro a viajar no tempo. E quando ele viaja, ele cria uma outra linha do tempo, a alternativa, onde as coisas acontecem da maneira que deveriam acontecer. E daí surgem-se outras linhas alternativas. Creio eu que nessa linha temporal que a gente tá falando aqui, que é a primeira linha de todas, né? Os androides ainda estejam lá botando terror em todo mundo e não possui nenhum guerreiro Z para destruí-los, visto que o Cell não conseguiu encontrá-los e acabou matando o Trunks. Então, pessoal, resumindo tudo o que eu disse, o Trunks ia para o passado para poder avisar ao Goku da sua doença no coração e tentar salvá-lo, para alguma forma poder voltar com ele para o passado. O Cell encontrou ele, achou que ele teria derrotado os androides, conseguiu derrotar o Trunks e voltou no tempo, tornando-se assim o primeiro viajante do tempo. E aí nessa linha do Cell, o Trunks volta, porque já era para ter acontecido isso na história. O Trunks volta e dessa vez o Cell não o assassina, obviamente. O Trunks volta, acontece tudo de forma que deveria ter acontecido e essa ideia, esse acontecimento, né? Ele só foi possível porque o Cell mudou a linha temporal, ele criou uma nova linha temporal
E foi exatamente isso que aconteceu. O Cell foi o primeiro a viajar no tempo e o Trunks, ele é apenas um fruto das alterações das linhas temporais. Mas e você? Concorda, discorda? É um tema bem complicado e confuso, né, galera? Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu acredito que esse vídeo vai ser muito polêmico. Lembrando, pessoal, que é algo que eu penso. Pode ser que alguém venha aqui e me refute, tudo bem, não tem problema. Mas é uma forma de pensar minha, tá bom? Não é algo oficial ou coisa parecida, não. É apenas a minha forma de pensar e de raciocinar. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau.